Boa noite, meus irmãos. Convido a todos vocês a adorar o Senhor junto conosco nessa noite. E eu quero ler uma palavra que está em Apocalipse 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem a palavra desta profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, nos momentos que nós estamos vivendo hoje, de dificuldade, de pandemia, de desespero, aonde a gente tem que ficar afastado das pessoas que a gente ama, vamos fazer desse louvor uma oração, porque Deus está conosco e Ele nunca vai desamparar os seus filhos. Então eu convido a você, nesta noite, a fazer deste louvor uma oração, para que a gente possa estar mais perto da nossa igreja, das pessoas que a gente ama e está longe, porque Ele é a nossa casa. Amém? Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Muda as coisas de lugar. Aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Teu perdão é completo e Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua
teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo, ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, estamos num mundo onde o certo virou o errado e aonde o errado virou certo. E é só em Jesus Cristo que encontramos a nossa segurança. Amém? Eu convido a nossa irmã que vai estar trazendo a palavra para nós, e que Deus venha usá-la como um canal de bênção para as nossas vidas, para que Deus venha operar milagres, para que Deus venha agir na nossa nação, e que todos aqueles políticos que estão com a lei em suas mãos, que Deus venha operar milagres no coração deles, para que eles possam olhar para essa nação, para que eles possam ver a necessidade desse povo, como o nosso Deus está vendo a nossa necessidade. Amém? Boa noite, amados. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. É com muita alegria no coração que nós nos colocamos mais uma vez, depois de algum tempo, para estarmos compartilhando a palavra do nosso Deus, num contexto um pouco diferente, do habitual, mas o nosso Deus tem nos enriquecido com sua graça e misericórdia, tem nos dado a oportunidade de, mesmo à distância, poder falar da sua graça, do seu amor, daquilo que Ele tem feito por nós, do seu cuidado, da sua misericórdia. E nós somos gratos a Ele. Eu quero orar com você aí do seu lar. Nós vamos estar orando, pedindo assim a direção do nosso Deus. Querido Deus, soberano Pai, Pai bendito e amado, eu te dou louvor, Senhor, pela tua bondade e graça, porque tu és bom, Senhor. E eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar. Por isso, Espírito Santo, nos ensina conforme a tua palavra, conforme a tua vontade. Nos orienta, Senhor, e prepara os nossos corações, ó Pai. Onde quer que essa palavra venha chegar, que o teu Espírito, Senhor, assim, amolde, Senhor, aos corações ouvintes. Obrigado, Deus, pela tua bondade, graça e misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, eu oro agradecida. Amém. Meus amados, nós vivemos como... Eu acho que essa tem sido uma das frases mais faladas. Nós vivemos em tempos difíceis, em dias marcados por alguns requisitos, o qual jamais nós pensamos em viver, qual jamais nós desejamos viver, pois nós não fomos criados para vivermos isolados, nós fomos criados para viver em sociedade, nós somos criados para viver nos relacionando. E os tempos em que nós estamos vivendo, ele tem sido marcado por essa triste realidade, onde nós precisamos viver um distanciamento, e isso tem nos causado dor, por conta das perdas, tem marcado em nossas vidas dor, por conta das perdas, saudades dos nossos entes queridos, medo da doença, medo da solidão. Alguns ficaram marcados por sequelas, por conta da enfermidade, outros por desempregos e muitas outras dificuldades que têm se ocasionado, têm se acarretado a esse momento, que, diga-se de passagem, um momento longo, longo para nós. Diante de tantas coisas, Deus colocou, meditando nisso, Deus colocou no meu coração algo a respeito
dos tempos em que estamos vivendo, onde nós oramos como filhos de Deus, como escolhidos de Deus. Nós temos orado em favor do nosso povo, da nossa geração, da nossa nação, né? Nós temos orado em favor das nossas famílias, dos nossos vizinhos, amigos, parentes, né? E nós sempre ouvimos falar uma palavra que tem se tornado chave nos nossos dias, é consolo. E Deus me trouxe essa palavra ao meu coração, consolo. Nós sempre ouvimos essa frase, as pessoas dizer, né, orem, né, por família X, família Y, porque eles precisam de ser consolados, para que Deus console, né, o coração deles. E, amados, nós temos o privilégio e a oportunidade de ter em nossas mãos um livro repleto, ele é todo, né, de consolo para as nossas vidas. E nós, como cristãos, nós temos até nos apossado dessas promessas, desses versículos, dessa palavra que nos enche o coração, muitas vezes de alegria, de paz, de bondade, mas muitas vezes, meus irmãos, nós lemos essa palavra e nós até gostamos, né, de ler, alguns mais, outros menos, e nós pegamos esses versículos, né, as famosas caixinhas de promessa, e nós gostamos de ler as promessas, nós gostamos de ler as vitórias, nós gostamos de ler aquilo que realmente nos traz consolo. E Deus me levou a pensar que cada promessa dessa feita a alguém que está registrado aqui, ela foi feita a alguém. Cada vitória, cada grito de vitória foi feito a alguém. E Deus bradou no meu coração assim, muitas vezes nós olhamos para o versículo, né, que narra o momento da vitória, mas nós nos esquecemos de olhar a história de quem ditou esta palavra, né? Nós gostamos de citar os textos, né, de Neemias, Jeremias, aqueles que narraram as suas histórias, Noé, Abraão, né, Davi, repleto de versículos que nos enchem o coração realmente desse consolo. E aí Deus bradou no meu coração, mas não basta eu ler esses versículos. Nós até lemos, nós colocamos nas nossas portas, nos nossos carros, nós até estampamos camisetas com esses versículos, né? E nós achamos que ao nos apoderar desses ditos, nós estamos também sendo vencedores. Mas aí Deus falou ao meu coração em seguida, mas há necessidade de uma palavra a mais, convicção, né? Há necessidade de uma convicção ao falar o que está sendo falado, o que foi falado por alguém, por os nossos antepassados, pela palavra do nosso Deus. E aí Deus trouxe à minha memória o Salmo 23, para eu estar refletindo sobre isso, sobre esse consolo tão preciso, sobre esse consolo tão aguardado, sobre esse consolo onde as pessoas estão procurando desesperadamente por este consolo. E aí ele colocou no meu coração o Salmo 23, é um salmo bastante conhecido, né, de nós, os cristãos, e até mesmo das pessoas que não ainda têm uma vida assim íntegra nos caminhos do Senhor, elas se apropriam desse salmo e acham que por ler esse salmo algo pode mudar. Mas se nós não tivermos convicção, a mesma convicção de quem o disse, né, no coração, ele não terá valia para nós, não o mesmo efeito que teve no coração de Davi. Davi, ele foi um homem que Deus fez promessas na sua vida, né? Deus fez promessa lá em 2 Crônicas, Deus fez promessa a Davi. E Davi, como um filho de Deus, como alguém que andava com Deus,
ele teve convicção na promessa, ele creu, porque convicção é sinônimo de fé. E Davi, ele creu na promessa do Senhor. E ele prosseguiu em zelar por essa promessa. Não que Davi não tenha errado, Davi errou como nós, mas ele prosseguiu em zelar, acreditando nessa promessa. E o versículo que Deus colocou em meu coração foi exatamente o versículo de número 4, quando ele diz assim: quando eu tiver de andar, algumas traduções vêm dizer, ainda que eu ande, mas a minha tradução diz, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Essas são palavras ditas por Davi, e que nós lemos muitas vezes, né? Muitas vezes nós repetimos a fala de Davi. Mas para que isso ocorra com a mesma ênfase, com o mesmo resultado, nós precisamos crer no Deus da promessa, tanto quanto Davi o creu. Davi depositou toda a sua convicção, toda a sua fé no Deus o qual lhe prometera, como todos os outros homens, né, especialmente os da galeria da fé. Todos eles apropriaram-se das promessas feitas por o próprio Deus. E ele diz, quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, né, quando eu tiver que passar por alguma dificuldade, quando eu tiver que passar por alguma dor, quando eu tiver que passar por alguma tempestade, não temerei mal algum. Só um coração muito convicto no Deus dos céus, um coração que crê verdadeiramente no Deus dos céus, pode fazer essa afirmação com tanta veracidade. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Era a promessa do Senhor, que não deixaria, que estaria. E essa mesma promessa, ela se estende de geração em geração. Ele está conosco em todo o tempo. Ele não nos abandona, né? Ele, no capítulo, de número 33, número 33, versículo 12, ele diz, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu como sua herança. Então, tanto quanto eles eram herança do Senhor, nós também somos herança. E existe uma promessa sobre nós, para nós, né? E nós, como filhos amados de Deus, hoje, em tempos difíceis, em tempos de muita angústia e sofrimento, nós precisamos nos apropriar dessas promessas como sendo herança do Senhor, como sendo um povo de Deus. E ele continua dizendo que ele tinha certeza que o Senhor estava com ele. Ele continua, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. E aí Deus falou ao meu coração, quando eu li isso aqui, né, a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Não existe outra forma de nós sermos tranquilizados, senão pela palavra de Deus. Não existe outra forma de nós sermos consolados, senão pela palavra de Deus. Por mais que alguém venha fazer um ato benéfico a nós no momento da nossa dor, da nossa dificuldade, por mais que os políticos venham a abrandar os seus corações e fazer reparos nunca feitos em benefício de nós, nós só teremos isso se nós estivermos essa certeza no nosso coração de que a vara do Senhor, o cajado do Senhor que nos tranquiliza, algumas traduções vêm dizer, outras vêm dizer que nos consola. E Deus falou ao meu coração a respeito dessa vara e desse cajado. Davi era uma pessoa que muito conhecia a respeito disso. Eram instrumentos que ele usava, portanto, ele pôde usar também para trazer essa lição para nós, para a sua vida. Porque nada mais para Davi, era um instrumento que ele usava como pastor de ovelhas.
né, que ele rebanhava, a vara, ele afastava o inimigo das suas ovelhas. A vara era usada para ele ensinar as ovelhas, para ele disciplinar as ovelhas a não se afastar do rebanho. E o cajado era para ele orientar, servia para ele orientar. Então, ele disciplinava e orientava as suas ovelhas. A palavra de Deus também, ela é a nossa vara e o nosso cajado. Ela nos disciplina e ela nos orienta. E Deus fala ao meu coração, as pessoas estão vivendo de forma, né, desordenada, estão vivendo sem paz, sem tranquilidade, estão vivendo sem esse consolo, porque elas se afastaram da vara, se afastaram do cajado do Senhor. E nós vivemos em dias em que o que mais nos importa, em muitas vezes, é os nossos afazeres, aquilo que nos envolve, que nos traz benefício, né, de uma forma mais rápida, mais precisa. Quando nós temos que ser pacientes, esperar no Senhor. A palavra do Senhor nos manda esperar com paciência no Senhor. Então nós precisamos nos voltar. E o Senhor nos diz que nós precisamos voltar urgentemente. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar urgentemente para debaixo dessa disciplina, desse consolo que é a palavra do Senhor Jesus, que nós tanto precisamos. O mundo, ele está agonizando, né, no pecado, na idolatria, né, agora com essa doença que muitas pessoas têm ceifado. Dias passam e notícias chegam, recebemos notícias, né, de parentes, de amigos, de vizinhos, e que deixam o nosso coração dolorido. E nós, como cristãos, nós somos a luz deste mundo, nós somos o sal dessa terra, e nós temos a responsabilidade de, através da palavra de Deus, do Espírito Santo, que nos é o ensinador, de levar esse consolo a essas pessoas. Mas se nós não temos esse consolo, como nós podemos oferecer a outrem? Então nós somos agentes desse consolo, de levar esse consolo às pessoas. Então é preciso que nós estejamos como filhos de Deus, né, debaixo dessa vara, do cajado do Senhor, que nos dá essa diretriz para nós estarmos executando, né, esse item tão preciso, tão necessário na vida das pessoas. E olhando assim com precisão, a crença, a fé, a convicção de Davi, eu volto ou ando um pouquinho mais para frente, no Salmo de número 91, onde ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha força, meu Deus, em quem eu confio. Amados, somente um coração que realmente é convicto pode dizer isso. Somente alguém que está debaixo dessa vara, desse cajado, desses ensinamentos, pode dizer com tanta, né, certeza, né, aquilo que Davi tem dito. O Salmo de número 91, ele é um salmo o qual não descreve o seu autor. Na tradução judaica, né, se atribui a Moisés, e tendo Davi como tendo compilado esse salmo em seu livro dos Salmos. Mas na Septuaginta do Antigo Testamento, atribui a autoria do salmo a Davi. Então Davi, com toda a sua convicção, de alguém que diz assim: olha, eu sei que o Senhor está perto, por isso eu não tenho medo, né? Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele diz: olha, se você estiver habitando nesse esconderijo, na sombra do Onipotente, né, Ele trará refúgio e fortaleza aos nossos corações. Ele trará
trará consolo aos nossos corações. E ele afirma que ele não tem medo, porque ele está debaixo desse esconderijo, que é o próprio Deus, que é o Altíssimo. E ele continua dizendo nesse salmo: pode vir o que vier, né? Pode vir os laços que me possam prender, né? O laço do passarinheiro. Pode vir, né? Pestes, guerras, pode vir o que for. Ele diz: eu estou protegido por esse Deus, porque eu creio no meu Deus, eu creio que Ele me trará o consolo. Então, em todo tempo que alguém diz uma palavra desse poste, ou seja, com essa ênfase de declarar a vitória, certamente é porque essa pessoa passou por alguma dificuldade. Certamente é porque ela teve algum momento de aflição. E no amanhã, no depois, ela vem expressar a sua gratidão. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar debaixo dessa vara, desse cajado. Nós precisamos estar debaixo da potente mão de Deus. É somente dele que vem o nosso consolo. E é nele que nós esperamos, mesmo vivendo em momentos de angústia. Nós sabemos que ele se faz presente em todo o tempo, em nossos corações, em nossa vida, em nosso viver diário. Ele é o próprio salmista vem dizer que ele é o nosso socorro bem presente. E o versículo 18 do Salmo 33, ele diz: os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que o esperam pelo seu amor, para livrá-lo da morte e conservá-los vivos em tempo de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e é o nosso escudo. Aqui nada mais é do que palavras de consolo para os nossos corações. Mas que nós sejamos, para nós sermos consolados por essa palavra, nós precisamos ter convicção de que ela é a palavra de Deus e que a mesma veracidade que ela teve no coração de Davi, no coração de Abraão, no coração de Jeremias, de Neemias, no coração de Paulo, no coração de todos aqueles que ficaram registrados para nós termos esse mesmo efeito, nós precisamos ter também a mesma convicção de que Deus é Deus e de que a sua palavra não falha jamais. Que Deus nos abençoe, que Ele complete essa palavra no seu coração. Eu creio que Deus fará o melhor por nós, pelo seu povo, pela sua nação, pois nós somos um povo adquirido do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu estarei orando mais uma vez para nós encerrarmos. Querido Deus, maravilhoso Pai, diante da Tua palavra, Senhor, que foi exposta, a Tua humilde serva, Senhor, te agradeço, Deus, porque o Senhor tem consolado o meu coração. O Senhor tem trazido essa palavra, Senhor, como um consolo ao meu coração, das minhas necessidades, Pai. E me ensina, Senhor, a transpor, me ensina, Senhor, a transmitir, ó Pai, este consolo àqueles que precisam de ouvir, aqueles que ainda não conhecem, Senhor, a Tua palavra, mas que eles precisam também de ser consolados. Pai, eu clamo do Senhor a Tua graça e misericórdia ainda sobre as nossas vidas, para que nós tenhamos o anseio no nosso coração de nos voltarmos, Pai, para debaixo da Tua disciplina, Senhor, e também para os Teus ensinamentos, para que nós sejamos, meu Pai, direcionados, ó Pai, por Ti, ó Pai. E só assim nós seremos consolados pela Tua palavra. Que a Tua igreja, Senhor, tome posse, Senhor, da Tua palavra, que é a verdade e que é a nossa fonte, Pai, de ensino. Obrigado, Senhor, pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus, amém.